espírita, até algum tempo atrás, ele era basicamente espírita pelo livro. Os espíritas sempre foram muito adeptos, né? A doutrina espírita surge a gente marca a data inicial, né? O surgimento da doutrina espírita através da primeira edição do Livro dos Espíritos, que teve aniversário agora sexta-feira, né? 18 de abril de 1857, a primeira edição. E desde então, os livros têm sido formas de divulgação doutrinária dos centros espíritas. Mais recentemente, surge o fenômeno da internet, que hoje possibilita, ele foi meio que potencializado na pandemia, né? Porque as casas fecharam, todas aquelas situações, e surgiu um fenômeno interessante dentro desse processo, porque além de nós tomarmos contato com muitas palestras e muitos tipos de estudos online, os centros, meio que também, alguns centros pelo menos, mantiveram estudos, no nosso caso, o Centro dos Maria José Lavassores, nós mantivemos reuniões mistas, onde a gente faz um estudo, segundas-feiras, por exemplo, e temos do lado do notebook fazendo reuniões com mais um outro tanto de pessoas. Tem 15 pessoas estudando, mais 15 pessoas presenciais, 15 pessoas online. Aí temos reuniões outros dias da semana, tem pessoas de outros centros também que participam. Então, isso criou também um mecanismo de potencialização da divulgação. Porém, com todo esse potencial que a internet possui, e hoje, mais então, você tem a pessoa, o espírita que fica em casa que não vai no centro, você tem o livro e agora você tem a internet. E por isso a gente fala desse tema de hoje, porque a casa espírita, dentro desse conjunto do movimento espírita, internet, livro e casa espírita, a casa espírita continua sendo insubstituível. Né? Acho que vamos tratar aqui hoje sobre esses três aspectos que ela apresenta. Existe um belíssimo livro da Sueli Caldas de Schubert, né, que desencarnou, chama-se Dimensões Espirituais na Casa Espírita, onde ela trabalha toda essa questão da quantidade de trabalhadores espirituais, das dimensões espirituais dentro da casa, que meio que, segundo alguns médiuns, videntes, dá a impressão de que ela meio que se expande do ponto de vista astral, sabe? Então, numa sala como essa, que você tem, sei lá, 25, 20 pessoas, 22 pessoas, você tem 100 espíritos e não há um amontoado. É como se ela se expandisse. É uma noção nossa difícil a gente entender, porque nós nos acostumamos, né, com uma estrutura tridimensional, onde nós nos situamos aqui ao encarnar na matéria. Mas essa dimensão espiritual da casa espírita não se refere só a uma dimensão física, digamos assim, de matéria sutil da casa espírita, se refere ao conjunto de todos os trabalhadores envolvidos na tarefa de coordenar esse trabalho. Antes mesmo da fundação de uma casa espírita, ela já surge no plano espiritual. Né? Ela já está construída no plano espiritual, construída no sentido de já ter um dirigente espiritual, mentor, os trabalhadores que se prontificam. Então, quando as primeiras reuniões começam, em geral assim, né? Você começa a reunir em casa, companheiros, familiares, daqui a pouco aquilo cresce muito, você acaba construindo uma casa espírita, ali já tem uma equipe formada no plano espiritual. E quando a casa começa o seu trabalho, vamos ver aqui o caso de Maria, por exemplo. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos ter toda uma proteção em torno da casa, trabalhadores espirituais que vão, porque não pode entrar qualquer entidade aqui dentro, desencarnada. Você tem que ter uma triagem desse processo. Os espíritos para entrarem aqui, eles têm que estar preparados para as questões que serão tratadas nas diversas reuniões. Ou eles têm que, eles podem até não estar preparados, mas eles estão tão vinculados ao obsidiado, que o obsidiado encarnado, tendo que entrar, às vezes é dado uma permissão para a entrada do obsessor, mas ele vai ficar sob controle ali. Então você começa pelo processo de proteção. Toda reunião tem o seu dirigente espiritual. Reuniões de palestras. Você vai ter trabalhadores se deslocando pela casa e já realizando um breve tratamento antes do passe.
já identificando problemáticas no sentido de como pode se intuir, como que se pode prestar a melhor ajuda àquela pessoa. Os desencarnados, por sua vez, que são permitidos a entrar, eles não podem ficar em qualquer lugar, eles também ficam em locais específicos dentro da casa. E a aproximação deles, por exemplo, no dia de estudo ou no dia de uma reunião mediúnica, eles só se aproximam da mesa mediante autorização. Então, há toda uma organização, do ponto de vista espiritual, para que esse funcionamento produza o melhor resultado. Então, vamos dar um exemplo. Reunião mediúnica. Pode ser desenvolvimento mediúnico, mas vamos falar de uma reunião de desobsessão, por exemplo. Na reunião de desobsessão, você está tratando uma série de espíritos desencarnados que vão se aproximar da mesa para a comunicação ou para o choque anímico. E um outro grupo que não chega a se aproximar, mas eles ouvem, vão ficar de ouvindo. Por que o espírito precisa ouvir o encarnado? Porque muitos deles se encontram. Porque, por exemplo, por que o espírito precisa vir na casa espírita, desencarnado? Ele não poderia estar no plano espiritual e assistir lá? Bom, tem duas situações aqui. Primeiro, se ele está na Terra, é porque ele não conseguiu ascender uma comando espiritual. A um posto de socorro com uma cidade espiritual. Então, ele está aqui na superfície da Terra. Ele está preso ainda na matéria. Ele precisa estar dentro da casa espírita, por quê? Ou dentro de um templo religioso, qualquer que seja ele. Mas a casa espírita tem uma facilidade nesse processo, porque a gente não tem medo, problema nenhum, tem medo de espírito. A gente está aqui para trabalhar junto com eles e ajudá-los, e sermos ajudados por eles também, porque eles ensinam muito. Todos os depoimentos feitos na reunião mediúnica são extremamente grandiosos, são depoimentos emocionantes, depoimentos gratificantes para quem participa dessa tarefa. E aí o que acontece? Eles, como têm essa vinculação muito forte com a matéria, eles precisam vir de indivíduos encarnados. Isso é como se fosse um pré-tratamento para depois eles serem conduzidos para tratamento no plano espiritual. Então, vamos imaginar uma reunião de desobsessão. Uma reunião típica, né, bem característica do centro espírita, apesar de ser uma reunião difícil e que nem todos os centros conseguem ter. Nós não estamos ainda com uma reunião mediúnica lá no Jesus do Evangelho, já teve no passado. Nossa casa passou por uma crise muito grande, isso antes de eu também chegar lá, eu cheguei na casa por volta de 2010, mais ou menos, 2011, mas nessa época ela já estava com 3 quartos agora do só. A casa quase fechou, o presidente desencarnou e uma série de problemas. Graças a Deus a gente foram chegando mais pessoas e o trabalho se levantou de novo e daqui a pouco tempo acontece na esquerda também com reuniões mediúnicas. E reunião de desobsessão, que é um trabalho importante, porque tem que estar, a casa tem que estar muito harmonizada. O trabalho dos trabalhadores tem que estar muito amadurecidos, né, na tarefa, na disciplina, né? Porque é um trabalho complicado, não é um trabalho simples, não. Mas vamos dizer que você está desenvolvendo um trabalho mediúnico. Tem vários espíritos que foram trazidos. Esses espíritos vão ser trazidos um a um para a comunicação nos médios que estão disponíveis ou pode sincronizar com eles. Vai ser psicografia ou psicofonia, geralmente é psicofonia, porque há necessidade da doutrinação. É preciso que o dialogador ou o doutrinador, geralmente o dirigente da reunião, converse com eles. O dirigente da reunião, por sua vez, né, encarnado, ele tem um dirigente desencarnado do lado dele, normalmente é o dirigente espiritual daquela reunião. Ele inclui ele o ajuda, né, nessa tarefa da conversa, do diálogo, tem que ser feito com a entidade, para que ela seja esclarecida, saia daquela situação, acorde. Muitas vezes são estados de perturbação prolongada, que diálogo já vai fazer com que ela melhore bastante. E dentro desse processo, há também o choque anímico. O que é o choque anímico? O espírito se aproxima da mesa, tem vários médicos sentados. Nós emanamos, quando nós estamos em prece e estamos concentrados, todos nós temos, na verdade, em qualquer situação das nossas vidas, nosso perispírito, obviamente, que sai um pouquinho do nosso corpo, tá? A gente acha que às vezes o perispírito está dentro do corpo, não, o corpo físico está dentro do perispírito. O perispírito sai um pouquinho fora do corpo, esse projeta um pouquinho para fora do corpo. Mas quando você entra num estado de concentração profunda, esse perispírito ele se expande um pouquinho, como a gente vê nos médios, na situação perispirítica. E aumenta então o teu campo áureo, ou seja, sua aura, ela se expande mais um pouco, pela concentração. E pelo contato com os mentores espirituais, com os seus guias espirituais. No que você faz essa expansão do seu campo áureo, e várias pessoas na mesa estão fazendo isso, você cria uma vibração mais intensa
vitais. Eles saem junto com essa expansão perispirítica, saem fluidos vitais, são próprios dos encarnados, mas que os desencarnados precisam ter a sensação do fluido vital para ajudar eles. Em geral, é muito um recurso fortemente utilizado para o chamado choque anímico, para o tratamento do desencarnado que tem perturbação. Então, quando ele só o fato de se aproximar da mesa e entrar naquele campo vibratório, repleto também de fluido vital, já produz uma sensação para ele de bem-estar, de lembrança da reencarnação anterior. Quer dizer, ele não está nem sabendo que se encarnou, e ele lembra só flashes, só imagens meio distorcidas, que traz para ele um alento. E às vezes só isso já é o suficiente, às vezes, para prepará-lo para que ele seja conduzido ao plano espiritual e daí o processo continue mediante os próprios mentores, sem necessidade da intervenção dos mais encarnados. E às vezes não, às vezes precisa. Feito aquele primeiro choque anímico, começa então o diálogo com a entidade, na forma ela vai falando dos seus problemas, das suas raivas, se for um processo obsessivo que ela está com raiva de alguém, querendo se vingar de alguém, é mais comum, né? Processos obsessivos, em que nós temos fatores cárnicos muito fortes envolvidos dentro desse processo. Então, dentro da reunião dos centros espíritas, dessa dimensão espiritual que nós estamos falando, há um processo muito intenso de trabalho dos passistas. Cada passista que vai para se ficar, passa a estar acompanhado por um mentor, um trabalhador espiritual, que vai ampliar esse potencial fluídico dele, derramando determinadas radiações sobre o cérebro. Vai ampliar essa capacidade de atuação fluídica, ao mesmo tempo em que outros tratamentos estão sendo realizados ali também, inclusive com aparelhagens. Então, os trabalhos, os inúmeros trabalhos da Casa Espírita, é uma comunhão interessante, uma união de tarefas entre encarnados e desencarnados. Né? Nós nos unimos para fazer essa tarefa. É claro, eu digo assim, nos unimos, mas nós somos mais assim, coordenados por eles. Temos que estar muito receptivos, né? E buscar muito a intuição para que eles nos conduzam pelos caminhos certos. A gente entra num campo, eu costumo dizer assim, um pouco areia movediça. Você, quando está lidando com um desencarnado, digamos, ele entra na casa espírita. Não sei que seja um encarnado obsidiado, tá? Ele entra na casa espírita, está com ideação suicida, por exemplo. Você vai fazer o auxílio fraterno, que é conversar com ele. Ele pode participar da palestra, pode participar do estudo desejado, participe. Mas vai ter que ter diálogo à parte. Os casos exigem, às vezes, diálogos à parte. Você vai conversar com ele. Isso é uma questão muito delicada, porque tudo bem, ele está sob medicação, está recebendo tratamento psiquiátrico, que seja, né? Em geral, medicações, tratamento psicoterápico. E a evangelioterapia e todo o trabalho do espaço, tudo que nós podemos fazer na casa espírita ajuda muito, e o auxílio fraterno ajuda muito, mas a gente vai ter que receber intuição para poder lidar nesse terreno com muito cuidado. Né? E como é que nós podemos ajudar sem forçar muito qualquer situação? Nós temos visto resultados maravilhosos acontecer, não só lá na nossa casa espírita, mas em muitas casas espíritas que a gente vai observando, os resultados dessa união nossa com a espiritualidade, nessas tarefas de prestação desse auxílio que é feito. Então, uma união realizada que começa desde a codificação. Se nós vamos analisar bem, a doutrina espírita é a única, se nós chamamos de religião, doutrina espiritualista, o que for, não importa. Nunca nós tivemos na história da humanidade uma religião, uma doutrina, onde espíritos e encarnados trabalham juntos. Nós não temos isso. Você tem assim, ou nasceu encarnado um apóstolo, um médium, ele trazia uma revelação, ou então o médium recebia uma comunicação e ela se estabelecia como uma revelação espiritual. O espiritismo não, foi um trabalho conjunto, feito por encarnados e desencarnados, especialmente Kardec. Depois ela se expande com mais médios, com mais pessoas trabalhando, especialmente através da revista espírita. Muito bem. E aí nós entramos nessas três divisões da casa espírita. Por que ela é um templo? A gente pode achar que o termo talvez não seja muito apropriado, mas a gente é meio que uma metáfora. Em casa, nós fazemos as nossas orações. E a oração é algo extraordinário, de um potencial extraordinário, de uma força extraordinária para nós colocarmos o nosso pensamento em ordem. O ideal,
E aí eu deixo aqui uma receitazinha de bolo, cada um usa se quiser. Tem muitas receitas de bolo que são boas, né? Eu deixo a minha aqui que eu faço, que é o seguinte, eu costumo fazer um combo, eu costumo chamar de um combo, né? Vou dizer assim, você faz a leitura, você faz uma pequena meditação e a oração. Eu costumo fazer isso pela manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. E aí, o que acontece? Isso não é rápido. Você tem que acordar um pouco mais cedo para fazer isso. Porque leva uns 20, 25 minutos. Você consegue fazer uma leitura, fazer uma pequena meditação, não é nada muito longo. A meditação é muito importante porque ela é quase uma oração, só que sem um elemento religioso, né? É uma oração no sentido em que ela tranquiliza a mente, traz a mente para o agora. Na oração também, a gente traz a mente para o agora. É nós e as forças superiores. Maravilha. Devemos fazer isso todos os dias. Criar uma ambiência de proteção dos nossos lares, trazer para nós esse aprimoramento da nutrição espiritual, esse contato com a espiritualidade. Mas dentro da casa espírita acontece um fenômeno diferente. Por exemplo, eu vou dizer para vocês uma situação que acontece muito comigo lá. Na quinta-feira, a gente faz um estudo do Manuel Filomeno de Miranda, que é só online. Isso é só pelo Zoom. E aí, o que acontece? A gente faz oração intercessória pedindo por vários momentos, pessoas que não se encaminham dos nomes, depois fazendo o estudo. Aí, contrato uma hora e pouco. Você sente uma vibração X, vamos dizer assim, na hora da oração. Você se concentra, as pessoas todas se concentram, só que todas online, né? Mas na segunda-feira, a gente tem essa reunião que é mista, eu chamo de híbrida, né? A gente faz ela presencial e faz ela pela internet ao mesmo tempo. Não faz, são dois grupos ao mesmo tempo ali. É diferente a vibração. As pessoas que estão participando da reunião, elas são doadoras também de fluidos, de energia e entram em contato com seus mentores. Então a gente observa que o resultado é diferente, a vibração é diferente, entendeu? Então, quando eu fui fazer uma palestra, sábado, não, foi retrasado, antes do feriado, sábado antes do feriado, lá no Armemei, Valença. Uma casa muito boa, assim, até limpo, o salão lá limpo, um salão aqui, assim. Lá no Candário, tem 50 crianças, 40 isso que é feito lá. A casa espírita já tem algum tempo, não muito antiga, não, uns 30 anos, mais ou menos. Eu entrei na casa e eu fui fazer a palestra, eu estava passando bem, não, estava passando mal, assim, graças a Deus, a espiritualidade me deu uma mulher de chadrão de palestra, não sentia nada. Ela terminou a palestra, o negócio se vira, não, a gente segura a onda aqui enquanto você vai fazer a palestra, você se vira, o coração disparado, não sei o que aconteceu, o dia não estava legal, muita dor de cabeça, e o coração não mandava pressão, não. Mas eu sei que comecei a fazer a palestra, esqueci tudo que eu estava sentindo, no final, eu comecei a sentir de novo. Mas eu sabia que isso ia acontecer, porque já aconteceu várias vezes. Eu estava passando mal e fazer uma palestra, durante uma palestra você fica super bem, você é envolvido por aqueles fluidos espirituais. Mas é impressionante naquele dia como é que estava o coração daquela casa. Eu mesmo passando mal, eu estava me sentindo bem antes da palestra, parece que vinham aquelas ondas, sabe? Parece uma onda de energia para você. Então, isso é o que? A presença da espiritualidade. Então você faz uma oração dentro da casa espírita, você está muito focado, muito concentrado, você sente um nível de proximidade espiritual que muitas das vezes, para quem está fazendo a oração, dá um nó na garganta. Não sei se vocês já sentiram isso, você sente um nó. O que é esse nó na garganta? Ele é um mecanismo em que está ocorrendo, está tão intuída a oração, a presença espiritual junto a você é tão forte, que a nossa mediunidade, ela não é ostensiva, é só uma mediunidade intuitiva, ela meio que flui, ela tem um fluxo de aumento e diminuição, e ela aumenta de repente. E aí você sente quase que uma comunicação psicofônica, chega a mudar a voz às vezes. Aí você retorna de novo para o estado normal. É rápido o processo. Então é quase como se você é tão intenso a vibração espiritual que isso, digamos assim, projeta em você um aumento da tua sensibilidade mediúnica. A gente observa isso quando você coloca dois médicos juntos. A gente observa isso na reunião de estudo na nossa casa. Se eu pegar lá, tem duas moças que estão no nosso estudo lá. Se eu colocá-las juntas, começam a vir mensagens. Impressionante, porque uma parece que potencializa a mediunidade da outra. A gente lembra
tinha para Kardec, né, quando ele falava que você colocar o médium já experiente, colocar a mão na mão de um médium, ou no braço, na mão de um médium, está iniciando o seu trabalho psicográfico, parece que acelera o processo de aprendizado dele. Interessante esses mecanismos de interação. Isso está lá no dos médiums. E a gente observa isso na prática. Dentro da casa espírita, você coloca dois médios que têm uma sintonia juntos, parece que potencializa o processo. O que é isso? Essa energia espiritual toda que a casa tem envolvida. Por isso que a gente fala do tempo. Essa conexão nossa com o plano espiritual se potencializa, ela se fortalece muito intensamente. Muito bem. Por que ela é uma escola? Ela é uma escola porque, diferentemente da internet, a não ser que nós juntos assim, gente, por exemplo, você vai pegar na internet, você vai ver uma palestra de volta. Bom, beleza, palestra de volta não tem errado. Né? Ou então você vai pegar a palestra de todos os palestrantes mais conhecidos, mas tem gente que vai falar bobagem na internet. Então a gente tem que tomar cuidado, porque para quem não tem, às vezes, ainda muito conhecimento dentro da doutrina, não está muito embasado nas obras fundamentais, nos estudos feitos pela casa, é mais problemático. Então é importante que você também esteja tendo estudos dentro da casa, e reuniões, palestras e tudo mais, para as pessoas tomarem contato com aquilo que é a doutrina correta. É claro que a doutrina espírita é muito complexa, você aborda temas, temáticas que estão na codificação, porque cada momento o mundo evolui tanto, né? O conhecimento evolui tanto, você não consegue buscar tudo, mas você vai tendo, nós vamos tendo outros livros que vão vindo e vão trazendo esse material. Eu, particularmente, gosto muito do André Luiz e gosto muito do Manuel Filomeno, que são coisas que, se a gente for comparar com a codificação, isso vem depois, mas vem dentro daquele processo de desenvolvimento gradual e progressivo da doutrina, como nos fala Kardec no item 51 do livro da Gênesis, né? Capítulo 1 da Gênesis. A doutrina espírita tem um caráter progressivo. E dentro desse caráter progressivo, a gente vai se atualizando no meio dentro das temáticas novas que estão surgindo. Mas dentro da casa espírita, você tira dúvidas. Você tira dúvidas, você questiona. Numa reunião de estudo, você questiona. Às vezes a gente traz umas temáticas mais difíceis, pega uns parágrafos lá do Brasil, mas não problema, você faz uma abordagem mais difícil um pouquinho. Mas pode estar errado a tua abordagem. Nós podemos errar. Mas no estudo você questiona. Não, mas espera lá, por que você falou isso assim, assado? Poderia ser assim? Você tem certeza? Eu li tal coisa no outro livro. Você sabe como é aqui o negócio? Porque você vai criando um sistema de aprendizado. Você não tem como fazer isso na internet. O que a pessoa está passando, você está absorvendo. Será que você está absorvendo de uma fonte segura? Você pode estar recebendo muita informação e pode não estar recebendo conhecimento. Conhecimento, eu sempre costumo dizer isso, conhecimento é informação integrada, é uma informação estruturada. Informação só por informação não quer dizer muita coisa, não. Informação de qualquer revista, qualquer jornal, qualquer site de internet que você abrir, vai estar montando, vamos ter terabytes de informações ali, não quer dizer que tenha conhecimento. O conhecimento a gente constrói através de uma estruturação das informações que tem que ser, inclusive, as corretas. Porque se você insere informação errada na construção do conhecimento, é como se você estivesse construindo uma casa colocando tijolos estragados, ou colocando cimento estragado, com ferragem estragada nas vigas, nas colunas. Aquilo ali não vai aguentar. Então a informação tem que ser boa. E como é que você seleciona a informação boa? Esse é um problema que sempre existiu, nem na época do livro. Porque você lembra, mais uns 20 anos para cá, 30 anos mais ou menos, uns 30 anos atrás, tinha muito livro, hoje ainda tem também, tá? Muito livro psicografado, não dá para você colocar aquilo como livro espírita, e é vendido como livro espírita. E como é que você descobre isso? É dentro da casa espírita, trocando ideias com outras pessoas, com os companheiros, ouvindo palestras, fazendo estudos. E aí você chega a uma pessoa que às se fica encarregada então, de buscar em outras obras se aquilo está certo ou está errado. Beleza, maravilha. Mas sozinho é mais difícil para a gente. Juntos, aqui, estudando na casa espírita, nós fortalecemos e tornamos o nosso conhecimento mais sólido. Então, a doutrina espírita, ela é basicamente formada de conhecimento. Na verdade, ela desenvolve conhecimento, desenvolve fé, espiritualidade e desenvolve amor. Essas três forças da doutrina espírita. Mas o conhecimento nosso, como escola, a casa espírita é fundamental. A gente observa muito isso nos grupos de estudo. É muito rico o resultado desse trabalho. Você pode fazer
mais, eu considero talvez um dos mais importantes é o hospital. O hospital é a manifestação do amor, que a gente falou aqui. Você tem fé e espiritualidade é o templo, conhecimento é a escola, e o amor é o hospital. Por que o amor é o hospital? É onde você exerce a caridade, os espíritos exercem a caridade para todos os espíritos. É uma das tarefas hoje mais importantes que nós temos para a casa espírita, que é a difusão do conhecimento na escola. Ajudar as pessoas a estimular, claro, com o tempo, estimular a sua oração, sua conexão com o divino, com o sagrado, com os espíritos, mas é principalmente socorro espiritual. Eu diria só não socorro espiritual, a gente coloca socorro físico, psíquico, espiritual. Físico, porque tem tratamentos que só no passo você consegue resultados satisfatórios. Nós tivemos uma amiga nossa lá na casa, que ela estava tendo uma série de crises de pânico. Só que ela entrou num estado de surto, ela não saía mais de casa. E já nem estava mais levantando da cama, vocês terem uma ideia de quanto grave ficou o estado de ansiedade generalizada esse momento. Isso hoje está virando uma epidemia. Não só isso, né? Como a gente falou, ideações suicidas, depressão, ansiedade generalizada, fobias e crises existenciais, tudo isso está virando um problema seríssimo. Nós, espíritas, temos que estar preparados para receber nas nossas casas, tratarmos e também sermos tratados. Muitas vezes nós somos afetados pelos mesmos problemas. Né? Por isso, a gente tem que estar junto, tem que estar unido, né? E essa companheira nossa foi pedido pela espiritualidade, colégio médico, que ela recebesse pelo menos umas 3 ou 4 semanas de tratamento em passe, 3 vezes por semana no mínimo. Só que nossa casa, ela só aplica o passe na sexta-feira, na reunião pública. A gente aplica na segunda, ao final da reunião de estudo, para casos direcionados. Como foi agora, nós tivemos uma reunião ontem, 2 pessoas estão fazendo tratamento, exatamente problemas seríssimos, inclusive com cuidação suicida, mas a gente está fazendo tratamento de passes, faz a fluidoterapia. No caso dela, tinha na casa dela 2 vezes por semana, na sexta ela conseguia ir no centro. Então, ela recebia o passe no centro. É muito importante também que o passe no centro é uma estrutura, uma preparação dessa ambiência astral que é mais apropriada do que você aplicar o passe em casa. Só que não tinha jeito de aplicar o passe em casa. Em 3 semanas ela estava super bem. Em 3 semanas você viu, tipo, observou, conseguimos observar, claro que teve pequenas variações, mas no geral, imagina se uma flor está totalmente murcha, vai se enchendo, vai ficando viçosa, se enchendo de vigor, foi como seu pai, impressionante. Como é que você vai aplicando a fluidoterapia, que é sempre eu e mais 2 companheiros nos revezando, mas sempre 3 pessoas. Impressionante no trabalho de fluidoterapia, fez uma diferença fundamental para ela. Um trabalho de passe, que é um trabalho de natureza socorrista, né, de tratamento espiritual, que é um hospital, aquilo aqui a sala de passe é uma parte do hospital espiritual da casa espírita. O trabalho é extraordinário, fundamental. Então, aqui nós estamos falando assim, um pouco dos fluidos que mexem mais com o encarnado. No desencarnado, você tem o chacarinho, que tira dele muita dor, muito sofrimento, a ponto do médico sentir um pouquinho, né, a sensação do espírito. Depois ela se desfaz, tá? Essa sensação que o médico sente no contato com a entidade, depois o médico não sai da casa sentindo nada, tá? Ele pode sentir na reunião, o médico pode sentir na reunião de estudo, porque a gente deixa essa abertura para que os espíritos possam se aproximar segundo a orientação que vai sendo dada pelos mentores. Às vezes o médico, quando ele é muito sensível, esse choque anímico traz para ele um pouco a sensação que o espírito está sentindo. Pode ser dor, pode ser dor de cabeça, pode ser depressão, pode ser tristeza, vontade de chorar. O espírito meio que deixa você um pouco daquela carga dele, mas ele pega um pouco do teu fluido vital. Se você está muito concentrado, focado, isso traz para ele uma bem-estar enorme, que propicia, digamos, uma continuidade mais efetiva do tratamento pela espiritualidade. Enquanto que o médico consegue expressar isso facilmente. Então, essa sensação ruim não deve ser um preço que você paga para fazer a caridade. Mas é uma coisa extraordinária. Você vê um espírito sair mais tranquilo, uma reunião depois disso. E você tem várias formas na casa espírita, pelo qual a documentação é realizada. Então, por exemplo, a obsessão, ela é uma reunião
o tratamento psíquico também do espírito realizado, o tratamento espiritual do obsidiado realizado. A gente pode terminar com 10, não pode? Pode, não é isso? Os problemas de natureza psíquica, eles representam hoje uma verdadeira, a gente falou ainda de epidemia. Se você pegar hoje, a gente pega alguns livros dessa estudos psíquicos, de algum tempo atrás, 2% da população sofre disso, 3% sofre daquilo, cara, não é realidade que tem na casa espírita, não. E eu digo isso pelo seguinte, porque, como eu falo, a internet, as redes sociais, trouxeram uma dimensão nova. Às vezes eu estou lá no banco, trabalhando, recebo mensagem, pedindo oração para fulano, para ciclano. Aí a pessoa pede oração, já fala, já o que está sentindo. Que a gente vai poder colocar no livro e fazer lá na próxima reunião, já fazer a oração. A oração, apesar que eu já faço, porque esse lá em casa, mesmo, eu já começo a fazer. Mas a gente aproveita também esse combo, né? Que eu falei. Como marginal, onde a gente já aproveita e ensino também. Eu faço sempre muito assim. Aí também divido a oração, né? A oração de gratidão, né? Sempre agradecer a Deus por mais um dia, tendo levantado aquele dia. Mas também pedir pelos outros, né? A oração compassiva, você pede, fulano, beltrano, as pessoas que estão precisando. E nas redes sociais a gente descobriu o seguinte, gente, a quantidade de problemas é muito maior do que a gente imaginava. A pessoa que de repente está super tranquila, você está com uma pessoa, não, está um pouco triste, às vezes, cara, o problema é gravíssimo, cara. É gravíssimo. Você só consegue saber quando ela começa a conversar contigo. E às vezes no banco, eu estou no banco, a pessoa chega mais conversar comigo. E às vezes manda pelo WhatsApp. Você começa a ver o tamanho do problema da comunidade. E a casa espírita, nesse ponto, era um hospital mesmo. Para receber as pessoas, para dar um novo direcionamento, a doutrina traz uma riqueza muito grande. É uma cura e uma autocura, eu digo, né? Nesse hospital espírita, vamos dizer assim. É uma autocura porque a pessoa tem que querer melhorar. É que o senhor foi ontem lá, a esposa dele já está indo embora, mais ou menos um mês. Uma dor terrível, assim, eu digo, dor psíquica. Sabe aquela pessoa que desde a infância vem sofrendo problemas seríssimos na vida dela? Aqui tem cara, eu falei com uma companheira nossa, são camadas de dor, participou da conversa que a gente teve com ela. Ela chorava muito depois do passe, a gente foi conversando com ela, e depois ficando 2 vezes por semana por passe, conversando com ela e tal. Sabe, você tem assim, camadas e camadas e camadas de dor. Você tem que ir devagarzinho, tirando um por um. Ela tem que fazer isso, a gente só dá uma ajuda, né? Espiritualidade do caminho. Aí o companheiro dela não queria ir, ele estava cansadíssimo. Aí quando foi ontem, ela falou, vamos lá, que vamos fazer. Ela disse, não, bota no meu lado, eu estou fazendo um estudo. Aí, como presenteei ela comigo das horas de antes, presenteei, não prestei para ela, eu veio presentear, mas estava com uma escapando de volta. Ai, como aí tem que quando eu ia dar essa constância para ela, ela escreveu, não tem problema não. Só que ela gostou tanto que ela comprou o livro, porque eu adorei, porque assim, é um livro de verdade. E aí ela comprou o livro, porque ela gosta de escrever, e ficar escrevendo, fazendo anotação. Ela me trouxe o livro ontem, você quer que eu troque? Não, pode, ficar com o livro que você comprou lá, mas deixa você aqui comigo, então. E bom, depois eu vou indicando o livro para os outros, né? O livro é um tratamento. Isso é uma loucura, ela está querendo buscar, entendeu? E o companheiro dela não queria ir. Aí foi lá, foi tentando desculpa para ir lá para o mercado, comprar não sei o quê, daqui a pouco faltava 20 minutos perto, mas não, ele apareceu. Ela ficou toda feliz, apareceu lá, sentou, ficou rindo. Aí nós ficamos no passeio final. Aí falando com ele assim, ó, você precisa vir aqui de novo, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, que for precisando mesmo. Você com a gente, precisando muito. Então assim, você veja que a casa, ela começa a funcionar como esse hospital, casa espírita. E por fim, para te finalizar, casa espírita também é um lar, né? Porque nós precisamos estar juntos, nos fortalecendo naquilo que é o nosso ideal comum. Sozinho é muito mais difícil. Tem hora que nós estamos fracos, tem hora que nós estamos doentes, nós estamos doentes fisicamente. Tem hora que a gente está deprimido, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está ansioso, tem hora que a gente está com um monte de problemas. Aí é nossa vez de sermos ajudados. Isso é na casa espírita.